Olá pessoal, bom dia para todos, tudo bem aí? Legal. Bom, então, eu encaminhei aqui uma lista de exercícios, observem se vocês receberam, por gentileza. Essa é uma lista de exercícios que são as volumetrias de neutralização. Tem outras volumetrias aí para frente que a gente vai mandar posteriormente para vocês, tá? Essa lista tem exercícios, então, desde a parte da introdução à volumetria, aí tem a questão das padronizações, né? Tem exercícios para construção de curva de titulação, que é o assunto da penúltima aula. E tem exercícios também sobre uso de indicadores, né? Que foi o assunto da última aula. E na última aula, faltou, para finalizar aquela parte do uso de indicadores, escolha de indicadores, né? Faltou comentar ou mostrar para vocês como é que é feito o cálculo do erro que se comete à medida que você utiliza um indicador A ou B e assim por diante. Então, o que eu vou fazer? Para agilizar e a gente adiantar um pouco, eu vou usar o exercício da lista para explicar esse conteúdo. Então, eu vou pegar um exercício, já vou resolvendo, né? E aí vou comentando, né, o passo a passo das justificativas por que é dessa forma. Beleza? E aí a gente já dá uma adiantada, né? Exercício 11. Qual é a percentagem de erro determinado nas seguintes situações quando se usa alaranjado de metila como indicador, considerando o ponto final fixo em pH 4? Bom, o alaranjado de metila... Então vejam, ó, nessa tabela nós temos aqui uma relação, não muito grande, mas, né, de indicadores, né? Então vejam, zona de transição, né? Aí, inclusive, essa tabela mostra aqui uma comparação se houver uma mudança na temperatura ambiente, ó. Então, isso vai impactar nessa transição aí, em alguns casos. Mas o importante é o seguinte, a 18 graus, por exemplo, nem seria o caso geral nosso aqui, né? É sempre um pouco mais, mas vamos pegar aqui só como exemplo, né? Então, ó, o alaranjado de metila, ele muda, né? A transição de cor é entre 3 e 1 e 4 e 4, certo? É a região onde você vai perceber a mudança. Aí o exercício fala, ó, calcule o erro, né, considerando uma transição num pH fixo 4. Por quê? Porque, na verdade, o que a gente costuma fazer é uma média entre o valor inicial e o final, qual é o pH médio, para fazer o cálculo do erro, tá certo? Então, por isso que ele fixou em 4, mas não é que o pH, que a mudança ocorre num ponto, tá? Então é importante a gente reforçar isso. A mudança é gradual, ocorre numa região de mais ou menos 2, tá bom? Então, a pergunta é, qual a porcentagem de erro determinado nas titulações que seguem, né? Quando se usa o alaranjado de metila como indicador na titulação. Então veja, ó, o exercício, a letra A do exercício 11, fala da titulação de 50 ml de ácido clorídrico 0,1 mol por litro. Vamos desenhar aqui um esqueminha. Então, eu vou titular 50 ml de ácido clorídrico de concentração 0,1000, certo? Com um hidróxido de sódio também de concentração 0,1000 ou 0,1000 mol por litro. Muito bem, pessoal. Vejam, o indicador, né, o alaranjado de metila, vai ser adicionado, né, aqui a solução de ácido, tá? Ele vai ter a sua mudança de cor ocorrendo, pela sugestão aqui do exercício, em pH 4. A gente viu que muda numa faixa de entre 3 e 4 e 4. Então, pH 4, ok. Muito bem. Qual o erro, né, que nós vamos cometer utilizando esse indicador? Recordando, na aula passada, né, a gente viu que quando eu faço
um gráfico, ou seja, quando eu construo uma curva de titulação, onde eu ploto os valores de pH em função dos valores, dos volumes, né, do titulante que está sendo adicionado, no caso aqui é a base, né, o resultado é uma curva, né, onde, veja, se no início aqui eu tenho HCl que vai ser titulado, então o pH é baixo. Quer dizer, o pH, vamos calcular aqui, é uma titulação. Observem que nós estamos aqui na situação mais tranquila, a mais comportada, né? Que é um ácido forte por uma base forte. Depois nós vamos ver quando tem um ácido fraco ou uma base fraca envolvidos, que aí a situação fica um pouquinho mais trabalhosa, eu diria, né? É complicado, mas mais trabalhosa. Tem que fazer mais cálculos, certo? Mas enfim, ó, se a solução é 0,1, o pH inicial, quando o volume de hidróxido é 0, o pH é 1, né? E aí a curva começa, vocês vão se lembrar, né? Com uma variação muito pequena de pH para grandes volumes, relativamente grandes volumes de base. Quando chega no chamado volume equivalente, que é o volume onde você coloca uma quantidade de mols do titulante proporcional aos mols do titulado, no caso, como é 1 para 1 aqui, vai ser igual, né? 1 para 1 no caso. Aí você tem um grande salto no pH para pequenas adições, né, do titulante. Então a curva tem esse aspecto aqui e no final volta a ter esse comportamento, né, de uma variação de pH pequena para grandes adições de volume da base, né? Se fosse o contrário, pessoal, eu já mostrei até numa outra figura, começaria aqui, porque se eu colocasse o hidróxido aqui embaixo, o pH inicialmente seria 13, né? E aí a curva faria um comportamento inverso, tá? Mas o que importa, que é essa região onde o pH sofre essa grande variação, é o mesmo comportamento. Pequenos volumes, grandes variações de pH. Muito bem. O que o exercício está dizendo? Que a gente vai usar o alaranjado de metila, né? O alaranjado de metila, ele vai mudar de cor em pH aproximadamente 4. Ó. Então veja, como é ácido forte, base forte, o pH no ponto de equivalência, aqui ó, é no ponto de equivalência, que é aquele ponto teórico, nesse caso é 7, né, pessoal? Porque é um ácido forte com uma base forte. Muito bem. O vermelho de metila vai mudar de cor em pH 4, ou seja, você vai adicionando o hidróxido, né? O pH da solução aqui do Erlen começa a variar bem lentamente, depois ela começa a subir rápido, né? E aí vai chegar nesse valor 4 em algum momento. Em algum volume que eu adicionar aqui, que eu não sei quanto é, eu vou atingir esse pH 4. E aí o indicador vai mudar de cor. E você vai fechar a torneira, né? Vocês já estão fazendo as aulas práticas, sabem como é que funciona, e vão fazer uma leitura aqui. Qual foi o volume, né, gasto para chegar a esse ponto. Bom, pessoal, uma coisa a gente já pode, né, prever aqui, ó. O ponto chamado ponto final, que é o ponto final, no caso experimental, o ponto de equivalência eu posso chamar de ponto final teórico, né? O ponto final experimental, ou ponto de viragem, onde ocorre a mudança de cor, ele ocorre num pH menor do que o ponto de equivalência. O que significa que eu vou estar cometendo aqui, usando o vermelho de metila, um erro negativo, um erro para menos. Se eu usasse, por exemplo, ó, podemos até fazer isso já. No outro exercício ele fala para fazer uma comparação entre dois indicadores. Se eu usasse, além do alaranjado de metila, se eu repetisse o meu procedimento, usando, por exemplo, fenolftaleína, né? Fenolftaleína, depois vocês vão olhar naquela tabelinha que eu vou mandar, ele muda de cor na faixa de 8 a 10. Então eu vou fixar o pH, por exemplo, em 9, né? Mostrar que a mudança, um pH fixo 9. Quer dizer, a fenolftaleína mudaria de cor aqui, ó, acima do ponto de equivalência. Eu estaria cometendo um erro, para mais um erro. Então a fenolftaleína daria um erro que vai acompanhado de um sinal positivo na frente. Já o alaranjado de metila vai aparecer um erro que vai vir acompanhado de um sinal negativo, né? Muito bem, muito bem. A questão é exatamente essa, ó. Veja, o volume equivalente é muito fácil de ser calculado, né? A gente já demonstrou isso nas aulas anteriores. Quem é o volume equivalente?
Bom, o volume equivalente é o volume do titulante necessário para atingir o ponto de equivalência, ou seja, é aquele volume que vai proporcionar a adição de um número de mols do titulante proporcional ao número de mols do titulado. Eu falo proporcional porque às vezes a proporção não é 1 para 1, né? Pode ser 1 para 2, 2 para 3, enfim. No caso que é 1 para 1, ele é igual, né? Além de proporcional, eu vou dizer que é igual, certo? Então, para achar o ponto de equivalência, ou o volume equivalente, né, é só calcular o número de mols que eu tenho de um, né, e eu vou saber o do outro, uma vez que a reação ocorre na proporção 1 para 1. Quer dizer, a gente sabe que concentração molar é número de mols por volume, né? Então, 0.000, e a gente usa esses valores aqui, 0.000, 50, são valores para a conta ficar fácil, né? Mas obviamente que pode ser qualquer valor aí, né? Quando a solução, na prática, você padroniza, dificilmente vai ser 1,0000, né? Às vezes é 0,11 ao 80, 0,10, 29, enfim, vai ter um monte de número aí. Mas assim, para ficar fácil nossa conta aqui, né? Para a prova a gente coloca um negócio assim mais próximo da realidade, para dar mais trabalho para vocês mostrarem aí o conhecimento, certo? Na aula a gente faz a conta fácil. Isso é importante facilitar aqui a vida. Muito bem. Vejam, quantos milimols, né, de ácido eu tenho aqui inicialmente no meu Erlen, né? Eu teria 0,1 vezes 50, 5 milimols. No ponto de equivalência, essa quantidade é proporcional. Proporcional de que forma? Eu sei que a reação se dá na proporção de 1 para 1, né? Nesse caso aqui. Então, na realidade, né, isso aqui é uma solução, então eu tenho íons Na+, OH-, H+, e Cl-, né? Eu vou ter íons Na+, e Cl- aqui no produto. A reação de neutralização se dá entre o H+, e o OH-. Eu poderia simplificar somente isso, né? H+, mais OH-, água. Então, se eu tenho 5 milimols do ácido, e a proporção é 1 para 1, eu teria que ter 5 milimols, né, da base. Quer dizer, então vejam, ó, vindo aqui agora. Se o número de milimols, então aqui também é 5, como eu acabei de verificar, certo? Quer dizer, qual vai ser o volume equivalente? Concentração é número de mols por volume, a concentração é 0.000, o número de milimols é 5, nem precisava fazer essa conta, né? Mas tudo bem. Então, o volume equivalente é 50 mililitros. Beleza. É esse volume aqui, ó. Nesse exemplo. Perfeito? Bom, pessoal, o que eu preciso encontrar para calcular o erro da titulação? Eu tenho que saber qual é o volume em que a mudança de cor se dá. O volume no ponto final. E aí o erro, né, como a gente se lembra lá das primeiras aulas quando a gente falou do tratamento estatístico dos dados, né, o erro ele pode ser absoluto ou relativo. O erro relativo é aquele que você calcula pela diferença entre o valor medido, né, ou que no caso aqui seria o volume no ponto final, menos o valor teórico, que seria o volume no ponto de equivalência, sobre o volume no ponto de equivalência, e a gente expressa isso em porcentagem. Minhas canetas hoje estão falhando um pouco, deixa eu pegar outra aqui. Muito bem. Então, como é que eu vou encontrar, né, esse volume no ponto final? Aqui. Veja, o que eu tenho que analisar é o seguinte, ó. No início, eu já sei aqui que no início, ó, eu tenho 5 milimols do ácido, certo? Eu vou anotar aqui. Eu tenho, no início, 5 milimols do ácido. E a reação ocorre sempre na proporção 1 para 1, é mol para mol. Então, para cada volume que eu adiciono aqui, eu estou colocando uma certa quantidade em mols, né? Então, veja, ó, eu tenho 5 milimols de ácido no início. Antes de eu abrir a torneira, eu não tenho nada da base. E não tenho nada de sal. Certo?
A neutralização, a água é o solvente, não vai ter variações significativas, né? Aí, para cada adição que eu faço aqui, eu tenho uma neutralização parcial. Então, se eu coloco 1 milimol, eu neutralizo 1 milimol e formo 1 de sal. Aí sobra 4 do ácido. Se eu adiciono 2, eu neutralizo 2, sobram 3 do ácido, forma 2 aqui. E assim vai. Até no ponto de equivalência, que eu tenho que colocar quanto? Eu teria que colocar 5 aqui. Aí eu neutralizaria totalmente o ácido, certo? E eu teria somente sal agora, né? Muito bem. Então vejam, ó. Como o ponto de equivalência é 7 e o ponto final é 4, significa que eu vou parar a adição antes de neutralizar totalmente o ácido. Então eu vou colocar uma certa quantidade aqui de base, que vai reagir com uma quantidade proporcional. Então se eu colocar aqui X mols do NaOH, vai consumir X de HCl. Só que, no final aqui, como eu estou colocando uma quantidade, né, inferior ao ponto de equivalência, deve sobrar aqui uma certa quantidade Y de HCl. Certo? E vai formar aqui X do NaCl. Certo? Então o meu meio vai estar ácido, né? Ó, pH 4 é um pH ácido. Ok? Então, pessoal, eu vou fazer o seguinte. Vamos lá. Eu vou dizer o seguinte, ó. No ponto final, como eu estou vendo que o pH é 4, eu estou sabendo que a solução será ácida. Ou seja, aquela reação aqui é HCl mais NaOH, NaCl mais água, né? Eu tenho no início 5 milimols do ácido, eu não tenho, né, antes de adicionar, aí eu vou na reação, eu vou adicionar uma certa quantidade. Quer dizer, que quantidade é essa? Né? Essa quantidade, veja, ó, eu sei que concentração é número de mols do soluto pelo volume. Esse número de mols que eu vou adicionar aqui da base, que vai reagir com o ácido, nada mais é que o produto de concentração vezes volume, certo? Qual é a concentração da base? É 0,1. Então, quem seria o meu número de mols adicionado aqui? Vou mudar de cor só para destacar bem. Seria 0,1 vezes V. Certo? Meu número de mols é 0,1 vezes V. Eu não sei quem é o V, justamente o que eu estou procurando. Muito bem, se a proporção é 1 para 1, 0,1V de NaOH vai consumir quanto de HCl? A mesma quantidade, 0,1V. E vai formar quanto de NaCl? 0,1V. Beleza? Quando chegar aqui ao final dessa adição, o que vai acontecer? Bom, a gente viu que o pH é 4, então vai estar ácido, que significa que vai estar sobrando HCl aqui. Quanto que vai estar sobrando? Vai ser a diferença, 5, eu vou, como é 5,000 para não apertar aqui, eu vou colocar só 5, tá? 5 menos 0,1V, é isso que vai sobrar. E quanto que vai ter de NaOH? Nada, né? Porque vai reagir tudo, certo? E vai formar 0,1V de NaCl aqui. Ou seja, então, ó, no ponto final, eu vou ter um número de mols de H+, que vai sobrar aqui, restante, e ele é igual a quem? É igual ao número de mols que eu tinha no início, é sempre essa subtração que você vai fazer, menos o número de mols de OH- que foi adicionado. Eu tenho uma equação aqui, beleza? Então vai ficar assim, ó. Quem é o número de mols restante? Né? O número de mols restante vai ser esse... Na realidade, veja, ó, deixa eu fazer uma observação aqui. A concentração de H+, no final, eu sei quanto é? Eu sei.
Porque como eu estou usando o indicador alaranjado de metila, no ponto final o pH é 4, não é? Então qual é a concentração de H+, no ponto final? Se pH é menos log de H+, a concentração de H+, vai ser o inverso, né? Vai ser 10 elevado a menos pH, ou seja, 10 elevado a menos 4. Certo? Bom, então vejam, ó, o número de mols, quem é? É concentração vezes volume, certo? Então é a concentração restante aqui, vou chamar de R, vezes o volume total, que vai ser igual ao número de mols inicial. Quanto é? Eu já sei, é 5. Menos o número de mols de OH- que foi adicionado. Quanto que foi adicionado? 0,1V, ou seja, é a concentração vezes o volume. 0,1V. Certo? Bom, vamos resolver essa expressão aqui. A concentração final é 10 a menos 4, porque o pH é 4. O volume, pessoal, eu tinha 50 e eu acrescentei um certo V aqui que eu não sei quanto é que eu estou procurando. Então esse é o meu volume total. Isso vai ser igual a 5, que é o número de mols inicial, que saiu do produto, concentração vezes volume aqui, né? Menos o que foi adicionado de OH-. Então tem que resolver essa expressão, eu acho V. Vamos lá, como é que vai ficar? Ó? Acompanha aí a conta, pessoal, porque essas continhas aqui às vezes a gente acaba errando uma vírgula, alguma coisa, e no final tá... Então veja se eu estou fazendo certo aí, se eu trocar alguma coisa me avisa. Vamos lá. Então, ó, vai ser 10 a menos 4 vezes 50, 50 vezes 10 a menos 4, ou 5 vezes 10 a menos 3, tanto faz, né? Mais 10 a menos 4V é igual a 5 menos 0,1V. O que nós vamos fazer? Vamos deixar tudo que tem V de um lado e o que não tem do outro. Então vai ficar assim, ó. 10 a menos 4V mais 0,1V é igual a 5 menos 50 vezes 10 a menos 4. Vamos lá, calculadora. Ó, 10 a menos 4 é 0,0001 mais 0,1, né? Como é que fica? Ó, 10 a menos 4, 1 exponencial menos 4, mais 0,1, vai dar 0,1001, certo? V é igual a 5 menos 50 exponencial menos 4, igual, ó, 4,995. Ou seja, quanto que é o V? Essa é 4,995 dividido por 0,1001, igual. Então vejam, ó, no ponto final, para atingir o ponto final, eu deverei adicionar 49,90 mililitros da, deixa eu arrumar aqui, da base. Acho que o foco tá dando aí, tá certo? Beleza, ó. Então, ó, o volume equivalente é 50. Lembra que a gente calculou, né? Volume equivalente 50. O volume final, no ponto final, 49,9 é antes, né? Sim, porque o pH no ponto final nesse caso é 4. Ok? Então, qual seria o erro cometido, né? Como nós vimos no rascunho anterior, né? O erro relativo, né? Seria o volume no ponto final, 49,90, menos o volume no ponto de equivalência, 50, sobre o volume no ponto de equivalência. Então, isso menos 50 igual dividido por 50 igual vezes 100, né? Igual 0,9
19998, eu vou aproximar aqui para 0,2. Então, vejam, se nós adicionarmos, então, na titulação do ácido forte HCl por NaOH, que também é uma base forte, né? No ponto final, eu vou estar cometendo um erro. Ah, desculpa, ó, pessoal, 49 menos 50, né? Menos 002. Eu comentei no início e acabei bobeando aqui, ó. Por quê? Né? A calculadora não deixa nem... 49,90 menos 50 igual dividido por 50 vezes 100. Então, menos, certo? Menos 0,2. Então, é um erro para menos. Vamos aproveitar aqui, como eu comentei com vocês. E se fosse fenolftaleína? Né? O que aconteceria? Bom, se eu utilizar fenolftaleína, o ponto final ocorrerá em pH 9. Né? Então, vamos lá. Se o ponto final ocorre em pH 9, ou seja, um pH básico, né? Antes de mais nada, né? Se o pH é 9, significa que aqui dentro, ó, preste atenção, eu vou estar adicionando o hidróxido. Quando eu adicionar 50 ml, eu estarei chegando no volume equivalente, eu vou neutralizar todo o ácido. Aí não sobra nada de ácido, certo? Para chegar em pH 9, eu tenho que ter um excesso de quê? Eu vou colocar algumas gotas a mais para ter um excesso de OH- aqui, ó. Então, vejam, se o pH é 9, eu preciso calcular quem? O pOH. O pOH será quanto? Será 5. E se o pOH será 5, a concentração de OH- para chegar nesse pH 9, ou seja, para mudar de cor, né? Veja, o fenolftaleína, como vocês conhecem bem, é incolor, né? Ela fica rosa, né? Então, numa concentração de OH- de 10 a menos 5 mol por litro. Então, a concentração agora, final, é de OH-, diferente do exercício anterior. Olha aqui, ó, onde eu tinha, no final, HCl, ó. Eu tinha essa quantidade aqui. Agora eu vou ter um excesso de OH-, né? Então, a minha expressãozinha aqui, ó, essa expressão aqui, ela vai mudar, né? Ela vai mudar, porque aqui eu tinha, nesse caso anterior, eu tinha excesso sobrando H+. Agora, no final, né, quando eu chegar no ponto final aqui, eu vou ter um certo número de mols aqui. O número de mols restante vai ser de OH-. E como é que eu vou achar esse número de mols restantes? Olha aqui, aproveitando aqui o nosso rascunho anterior, né? Se eu colocar 0,1V de OH- agora, né, esse valor vai ser maior do que 5. Então eu vou neutralizar todo esse 5 milimols aqui de HCl e não vai sobrar nada aqui, ó. E aí vai sobrar agora aqui o quê? Uma quantidade, né, de OH- que é 0,1V menos o 5 que reagiu com o ácido. Então a situação inverte, né? Quer dizer, a minha expressão que era dessa forma vai ficar agora assim, ó. Quem é o número de mols restante? É o número de mols de OH- que foi adicionado menos o número de mols de H+ que eu tinha no início. Olha como é que era aqui, ó. Então, é importante, pessoal, vocês fazerem essa análise antes de calcular o erro. Quer dizer, você tem que verificar se o ponto final é antes ou depois do ponto de equivalência. No caso de um ácido forte, base forte, o ponto de equivalência é 7, né? Tá bem tranquilo aqui. Depois nós vamos ver um exercício com um ácido fraco ou uma base fraca, você vai ver que aí muda bastante essa história, tá? Ou seja, vamos lá. Quem é o número de mols que restou? Número de mols é concentração vezes volume. Vamos escrever aqui só para aproveitar aqui. Concentração que restou vezes volume que restou.
E o volume aqui é o total, né? Está aqui dentro do Erlen. Aqui, mesma coisa, concentração vezes volume. Número de mols, concentração vezes volume. A concentração inicial era 0,1, o volume era 50, então esse número de mols aqui é 5, né? Já calculei lá. Certo? A concentração da base que foi adicionada é 0,1. E o volume? Eu não sei, é o que eu estou procurando, é 0,1V. A concentração que eu tenho no final aqui, ó, se o pH é 9, o pOH é 5, a concentração final aqui é 10 a menos 5. E o volume? O volume é o que eu tinha no início, antes de abrir a torneira, mais o que foi adicionado. Então, essa expressão muda um pouquinho, né? Ó, inverte aqui, ó, certo? Mas o restante, né, é o mesmo cálculo. Então, vamos lá, pessoal, calculando aí, ó. 50 vezes 10 a menos 5, mais 10 a menos 5V é igual a 0,1V menos 5. Aí resolver essa expressãozinha. Vamos lá. Deixa o que é V para um lado, que não tem para o outro, né? Vai ficar assim, ó. Vamos jogar o V para o segundo membro, né? Vai ficar 50 vezes 10 a menos 5 mais 5 é igual a 0,1V menos 10 a menos 5V. Continuando. Então, calculadora. Ó, 50 exponencial menos 5 mais 5 igual. Ó, 5,0005 é igual 0,1 menos 1 exponencial menos 5. 0,09999. V. Então, quem é o V? Vai ser 5.005 dividido... desculpa, está errado, mais um zero. 5.0005 dividido por 0,0999 igual, ó, 50,05 mililitros. Então, veja, para atingir o ponto de equivalência, que seria a neutralização completa do HCl, e não ia sobrar nada aí, eu precisava de 50 ml. O volume equivalente era 50, já estava calculado anteriormente aí. Para mudar a cor com fenolftaleína, eu tenho que colocar um pouquinho a mais, é um ligeiro excesso, lembra? Né, que a gente comenta isso quando fala da destilação. Quanto é esse excesso? Olha que pouquinho que é, 0,05. Certo? Então, pessoal, qual é o erro que nós estamos cometendo se nós utilizarmos fenolftaleína? Vai ser o volume no ponto final menos o volume no ponto de equivalência sobre o volume no ponto de equivalência, e aí eu multiplico por 100. Vamos fazer essa conta. E o erro agora vai dar mais, né? Esse valor é maior. Então, ó, 50,05 menos 50 dividido por 50 vezes 100. Olha aí, ó. Conclusão. Se no exercício perguntasse para você assim, qual dos dois indicadores é o melhor? Fazendo um trocadilho, é o mais indicado, né? Quem dá o melhor resultado? É aquele que dá o menor erro, né? Então, vejam, o fenolftaleína é melhor para essa situação, né? Vai dar um erro de 0,1, enquanto que o vermelho de metil está dando um erro de 0,2. Beleza? Então é dessa forma que a gente avalia os indicadores. Alaranjado de metilo não pode ser usado? Pode. Tá? Em geral, pessoal, dá para perceber, né? Ó, de 4 para 7, qual é a variação aqui que eu tenho de 4 para 7 para chegar no ponto de equivalência? 4, 5, 6, 7, 3. De 7 para 9, 7, 8, 9, são 2. É por isso que o erro é menor, está mais perto, né?
o ponto final está mais perto do ponto de equivalência. Quanto mais próximo, menor o erro. Essa diferença, né, vai ficar menor. Certinho? Então, é dessa maneira que vocês vão calcular esse erro e avaliar aí os diferentes indicadores. Tranquilo? Vocês acompanharam aí na boa, sem problemas? Se tiver alguma pergunta, alguma dúvida, pode interromper aí, viu, pessoal? Ou escreve aqui no chat. E aí, né, vocês então têm condições de, né, calcular aí os erros nos demais exercícios. Pessoal, algumas dicas, ó, vamos lá. Como eu disse no início, uma titulação de um ácido forte com uma base forte é a mais tranquila de todas, né? O comportamento é o mais fácil de ser analisado, né? Então, você pode usar um indicador que muda de cor antes? Pode usar um que muda depois? Pode. O que você não pode é usar um indicador que muda de cor numa região distante do ponto de equivalência, onde você pega essa, por exemplo, um indicador que muda entre 10 e 12. Já está pegando aqui uma parte da curva que está, né, um pequeno volume está dando uma grande variação de pH. Agora, em geral, a gente sempre busca ou procura colocar o indicador, né, que vire após o ponto de equivalência. Como eu disse, tem problema usar um que vira antes? Não, só o erro vai ser para menos. Por que se faz isso? Porque quando se tem um ácido fraco ou uma base fraca, o comportamento da mistura antes do ponto de equivalência é mais complicado, é mais trabalhoso. Não é que é complicado, é mais trabalhoso. Por quê? Porque quando você envolve um ácido fraco ou uma base fraca, antes do ponto de equivalência você tem uma mistura de um ácido fraco com o seu sal correspondente ou de uma base fraca com o sal correspondente. Essa mistura é bem famosa, né? É uma mistura tampão. O que significa que você adiciona o titulante e ele fica segurando o pH, ele só salta depois que você coloca uma determinada quantidade. Então, o pH demora um pouco mais para variar, para, né, mudar. E aí, antes do ponto de equivalência, o erro que você comete é maior. Então, a gente coloca sempre um indicador que muda depois. Por quê? Porque depois do ponto de equivalência, você vai estar titulando sempre com um forte, né? Você vai ter excesso de um forte. Então, o cálculo do pH é muito simples, é direto. Entenderam? E aí fica bem mais fácil de encontrar aí o volume, o erro que você comete. Para mostrar isso que eu estou falando aqui, basta você fazer o exercício B, né? Ou o exercício 12. O exercício 12, ele fala justamente da fenolftaleína e do alaranjado de metila, que é o que a gente usou aqui, certo? E é uma titulação inversa, é de uma base por um ácido. É interessante fazer para vocês verem como fica o comportamento. Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar o exercício B para vocês tentarem fazer, no 11B, e vou partir para o 12. Vou partir para o 12, até porque a curva é invertida, é legal para vocês terem aí esse contato aí e ver como é que a gente trata. Tudo bem? Tranquilo aí, pessoal? Sem problemas? Como eu disse, qualquer dúvida é só interromper, tá? Vamos lá. Eu vou apresentar aqui rapidamente o exercício 12 para vocês acompanharem. Então leiam aí, eu mandei a lista para vocês, vocês podem ver a lista que eu encaminhei também. Olha aí. Exercício 12. Está bem no meio aqui. Veja, olha o que ele fala, ó. Veja que os dados são os mesmos, né? Que é para ficar fácil a conta, né, pessoal? Obviamente que para treinar aqui, né, é mais fácil uma conta direta, assim. Né? Não é que na prática nem sempre é isso que você vai encontrar. Já falei que, né, as concentrações não são tão bonitinhas assim, mas para facilitar a nossa vida aí, vamos lá. Então, ó, 50 mililitros de uma solução 0,1 ou 0,1000 mols por litro de NH3, cujo KB é 1,8 vezes 10 a menos 5, então já apareceu o KB aí, porque você vai precisar dele, né? É titulada com HCl 0,1000 mols por litro. Qual será o erro da titulação se usarmos como indicador fenolftaleína, uma mudança de coloração em pH 8,
ou o alaranjado de metila, mudança de coloração em pH 4, certo? Que conclusão pode ser tomada sobre a adequabilidade desses indicadores na titulação de amônio, né, de amônia, né, com o ácido clorídrico? O amônio é uma base fraca, o ácido clorídrico é um ácido forte. A gente sempre usa um ácido ou uma base forte como titulante, né? E aí o titulado, no caso agora, é uma base fraca. O que vai acontecer? Então, vamos lá. Então, uma solução de amônia. Veja, amônia, é importante a gente lembrar isso aqui, né? É um gás, né, pessoal? Se é uma solução é porque está misturado com, obviamente, com água. E quando eu tenho NH3 na presença de água, o que eu tenho? Eu tenho esse equilíbrio aqui, né? Então, eu posso expressar tanto na forma de NH3 como NH4OH, né? NH3 é uma base de Lewis ou de Bronsted, né? Substância capaz de receber prótons ou que tem um par de elétrons, mas eu não consigo expressar NH3 como uma base de arrênios, né? Para ser arrênios tem que ter essa hidroxila aqui, ok? Beleza, então tanto faz eu usar NH3, eu vou depois montar a equação mostrando as duas aqui para vocês. O que eu tenho? 50 ml, concentração 0,1000. Vou titular, agora então com um ácido, cuja concentração também é 0,1000 mol por litro. E aí, eu vou ter duas situações, né? Fenolftaleína, ou seja, pH, ele diz aqui um pH fixo 8, e o alaranjado de metila, eu vou abreviar aqui, AM, tá? pH 4. Então, numa primeira titulação, eu uso fenolftaleína, vai terminar em pH 8. Numa eu repito, né? E aí o ponto final vai ser em pH 4. Primeira consideração, pessoal, aqui. Vamos lá. Vamos desenhar aquele gráfico da pH em função do volume. Só que agora é volume de quê? De H+. Inicialmente o pH vai ser básico, né? Por quê? Porque eu tenho uma base aqui, certo? E aí eu vou, né, acrescentando o ácido, o pH vai diminuindo. Vamos começar. Não foi o que o exercício perguntou, mas ajuda a aproveitar, né, a oportunidade. Qual é o pH inicial, né, dessa solução aqui, antes de eu abrir a torneira da bureta, né? Então o pH inicial vai ser calculado de que forma? Vai ser em função da base que eu tenho, que eu posso representar, então, o equilíbrio formado pela base, que eu posso representar assim, NH4 mais OH-, e por isso que foi dado KB, né? NH3 mais água, formando NH4 mais OH-. São maneiras equivalentes de representar o equilíbrio, né? São formas diferentes, mas por quê? Porque eu sei que NH3 mais água forma NH4OH, então tanto faz o tratamento que você vai dar. Trabalhar com modelo de arrênios, essa aqui é a mais indicada, né? Certo? Então veja, pessoal, o que eu tenho? Eu tenho no início, né? Tanto faz aqui, ó, 0.000 mols por litro de NH4OH ou 0.000 mols por litro de NH3, certo? Eu não tenho nada aqui. Início é um instante exatamente anterior a esse processo de ionização. Aí eu vou ter a ionização. Uma parte desse NH3 ou uma parte desse NH4OH vai se ionizar. Essa parte eu vou chamar de X. Como a proporção é 1 para 1, quanto que vai formar de NH4 mais de OH-? X e X. Então aqui não tinha nada. X e X. Quando o meu sistema entrar em equilíbrio, que é quando eu vou poder medir o pH, né? Na hora que estabilizar aqui as quantidades não se alterarem mais. Por quê? Porque as velocidades, né, direta e inversa serão iguais, V1 e V2 aqui, né? Cinética, lembra? Eu vou ter, então,
0,1 menos x de NH3, ou 0,1 menos x de NH4OH, x de NH4 mais e x de OH-, ou seja, eu deixei tudo em função de x. Como eu sei que o KB é concentração do produto, NH4 mais, vezes OH-, produto das concentrações dos produtos, sobre a concentração dos reagentes, que no caso ou é NH3 ou NH4OH, tanto faz. O resultado vai ser o mesmo, né? E o KB é 1,8 vezes 10 a menos 5. Então isso é igual. Quem é NH4 mais no equilíbrio? É X. E OH- é X. Sobre NH4OH, quem é? 0,1 menos X. E essa expressão a gente conhece bem, a gente vai cair numa equação de segundo grau, né? X² menos X e assim por diante. Para facilitar aí a gente fazer o cálculo aqui de uma forma mais rápida, e o erro é pequeno porque trata-se aqui de uma constante, né? E uma concentração 0,1 é relativamente alta, uma constante que está longe da unidade, então o equilíbrio está deslocado para a esquerda aqui, né? Então eu vou considerar que, se esse equilíbrio está muito deslocado para a esquerda, o KB é 10 a menos 5, ó, né? Eu tenho mais reagente do que produto, né? Então, eu vou considerar que esse x é tão pequenininho que a subtração aqui, né, 0,1 menos x, né, aproxima do quê? De 0,1. O x é muito... Eu vou, né, desprezar o x. E aí minha conta fica fácil, porque vai ficar assim, ó. 0,1 vezes 1,8 vezes 10 a menos 5 vai ser 1,8 vezes 10 a menos 6. É igual a x². E x nada mais é do que OH-. Então, quanto que é o OH-? É a raiz quadrada disso aí. Vamos lá. Raiz quadrada de 1,8 exponencial menos 6 igual. Ó, 1,34 vezes 10 a menos 3 mols por litro. Consequentemente, o POH vai ser o quanto? Log disso aí. 2,9 aproximado. E o pH é o que falta para 14. Então, mais 14. 11,1. Então, não foi o que o exercício perguntou, mas aproveitando a oportunidade aqui, veja, ó, a minha curva, ela começa agora aqui em cima, ó, no 11,1. Então, quando o volume V é 0 de HCl, o pH é 11,1. E aí, o que vai acontecer, pessoal? É aquele comportamento invertido. Eu vou adicionando H+, 5, 10, 15, 20, ou seja, volumes relativamente grandes, e o pH quase nem mexe, muda muito pouquinho. Quando chega, né, num volume próximo ao chamado volume equivalente, o que acontece? Aí uma pequena quantidade provoca uma variação. Na verdade, ó, quando eu tenho um ácido, aqui é uma base fraca, né? A curva é mais inclinada. Aquela anterior que eu mostrei, de forte com forte, ela é assim, bem paralela ao eixo do volume aqui, tanto, né, se for uma base quanto um ácido, tanto faz. Mas quando eu tenho um fraco, é porque o sistema é tamponado, então os saltos são maiores. Então a curva fica mais inclinada. Aí quando chega no próximo ponto de equivalência, aí sim dá esse pulo. E aí no final, como eu vou ter excesso de forte, aí a variação é bem pequena. Então a curva é um pouquinho diferente. A gente calculou na aula passada, vocês se lembram, né? Só que era uma curva invertida, né? Ela subia, era do ácido acético, né? Mas de qualquer modo, pessoal, o que acontece? Bom, primeiro, quando eu colocar o volume equivalente, eu vou ter aqui um pH, que eu chamo de pH do ponto de equivalência. Tá? Quanto é esse pH? É a primeira diferença, né? A primeira diferença. Por quê? Porque nesse caso o pH não será 7. Sempre que envolve uma espécie ou uma base fraca ou um ácido fraco, o pH no ponto final, né, não é 7. Ele pode ser maior ou menor. Então o cálculo do pH já muda. pH no ponto de equivalência. Então vamos lá. Como é que seria o pH no ponto de equivalência? O inicial está aqui 11. No ponto de equivalência.
ou ponto final teórico, né? Veja, o que está acontecendo aqui, pessoal? Eu estou titulando, né, uma base com um ácido forte. A reação que acontece é essa aqui, ó, HCl mais, eu vou representar como NH4OH para ficar aqui um ácido de Lewis, uma base de Lewis, bem conhecido de todos. E aí começa a formar o quê? Para cada volume de HCl que eu adiciono, eu vou colocar uma quantidade de mols, de milimols de HCl, que vai reagir, a proporção é 1 para 1, com a mesma quantidade de milimols da base. E forma o quê? Forma sal e água. Beleza? Muito bem, muito bem. Qual é o volume equivalente? O volume equivalente é fácil de saber, né? Por quê? Porque a proporção é 1 para 1, né? Deixa eu botar aqui só para mostrar. Ó, se eu já tinha calculado, né? 5 milimols. Aliás, já tinha calculado não. Eu calculei no exercício anterior, mas a conta é a mesma, certo? É isso que eu tinha que falar, falei errado. Então, ó, o N1 aqui vai ser 5 milimols, certo? Como a proporção é 1 para 1, né? O que vai acontecer? Para chegar ao ponto de equivalência é onde o número de mols do H+, é proporcional ao número de mols do OH-. No caso aqui é igual porque é 1 para 1, certo? Então, veja, se eu colocar 5 milimols se eu tenho 5 milimols da base, eu vou precisar de 5 milimols do ácido, correto? E se eu tiver, se o N aqui for 5 milimols, qual vai ser o V, né, que é o volume equivalente? Vamos fazer aqui, vai. Ou seja, 0.000 é igual a 5 dividido por V, o volume equivalente, né? 50 mililitros. Beleza. Bom, pessoal, qual é o pH no ponto de equivalência, quando eu colocar esses 50 mililitros aqui? O que vai acontecer aqui é o seguinte, ó. De início, vamos lá. Eu tenho 5 milimols da base, eu não tenho nada de ácido e, consequentemente, não tenho nada de sal. Aí eu tenho a reação, certo? Para chegar no ponto de equivalência, eu tenho que colocar 5 milimols do ácido, que vai reagir com 5 milimols da base e vai formar 5 milimols do sal. No final aqui, nesse ponto, né, de equivalência aqui, ponto final teórico, não vai sobrar nada de ácido, porque vai reagir completamente com a base. Mas aí eu vou ter o quê? Eu vou ter sal aqui, ó, milimols. Quanto? 5. Então aqui dentro, no ponto de equivalência, aqui dentro, ó, eu tenho o quê? Cloreto de amônio, NH4Cl. E qual é a concentração dele? Concentração é número de mols por volume, ou seja, é 5 dividido pelo volume. O volume é o volume total. Eu tinha 50 de NH3, eu coloquei 50, que é o volume equivalente do HCl, então é 5%. Então, no ponto de equivalência, qual é a concentração de NH4Cl? Vamos calcular aqui. Bom, é 0,5, né? É 5 dividido por 100. 0,05. Tá vendo como é bom vocês acompanharem a conta aí? Ó, já ia fazer errado, ó. Muito bem, 0,05. Muito obrigado. Certo? Mols por litro. Muito bem, pessoal. E é importante essa concentração aqui, porque, veja, vamos lá. Cloreto de amônio. Na realidade, a gente representa a equação assim, HCl mais NH4OH, mas a gente sabe que o HCl é um ácido forte, ele na realidade está ionizado, H+, né, Cl-. O hidróxido de amônio, apesar de ser uma base fraca, ele também se ioniza, né? E aí a neutralização ocorre entre quem e quem?
o H+ do ácido com o OH- da base formando água. Esse sal também é um eletrólito forte, né? Ele é um sal solúvel. Então, o que eu tenho na solução, na realidade, é íons NH4+, e íons Cl-. Certo? Se o NH4 está dissociado, o que eu tenho em solução na realidade é isso aqui, aquoso, aquoso. E aí você tem que lembrar o seguinte, a proporção é 1 para 1 para 1, se eu tenho 0,05 do sal, eu tenho 0,05 de NH4+, 0,05 de Cl-. E aí, pessoal, vem aquela história, ó. De onde veio o ou Cl- aqui? Veio de um ácido forte. O que é o par conjugado de um ácido forte? É uma base fraca. Uma base fraca, ela vai permanecer em solução aí sem acontecer nada com ela. Ela vai ser um íon espectador, vai ficar aí no meio. Agora, o NH4+ veio daqui, ó. Isso aqui é uma base fraca. Então, o que é o NH4+ nessa solução? É o que a gente chama de um ácido forte. E como um ácido forte, o que é um ácido de Bronsted, pessoal? Um ácido de Bronsted é aquela substância capaz de doar prótons. Então, o NH4 não permanece assim, ó, aqui dentro do meu Erlenmeyer. Ele começa a reagir com a água, que está em grande quantidade, doando próton para a água. Essa reação a gente chama de... É uma reação ácido-base, mas a gente, nos livros, inclusive, aparece como sendo uma hidrólise. E aí eu tenho um novo equilíbrio formado aqui, que é esse aqui, ó. Ou, melhor, deixa eu representar de outra forma, para vocês entenderem. Ó, NH4 mais H2O, NH4OH mais H+. Ó, são duas maneiras, novamente, de representar a mesma coisa, tá? NH3 mais H3O+, ou NH4OH mais H+. Ou seja, essa aqui é uma reação é um equilíbrio de hidrólise. Se eu tenho, né, uma certa quantidade de NH4+, ele vai doar próton para a água e vai resultar numa solução, então, com caráter levemente ácido. Então é por isso que o pH no ponto de equivalência não é 7, ele vai ser menor que 7. Então temos que calcular. Vamos lá. Olha aí. Então vejam, aí vem aquele esqueminha que a gente conhece bem, né? No início eu tenho 0,05 de NH4+, a água é o solvente, então assim a mudança na concentração vai ser irrelevante, mas o que importa é que eu não tenho nada de NH4+, e nada de H+. Aí eu vou ter a hidrólise. Uma parte X vai, né, doar prótons aqui para a água. Como a proporção é 1 para 1, vai formar X de NH4+, e X de H+. Né? No equilíbrio, quando o meu sistema entrar em equilíbrio, eu vou ter 0,05 menos X de NH4+, X e X. Bom, quem é a constante de equilíbrio? É a concentração de NH4OH ou NH3, tanto faz, não tem diferença, vezes a concentração de H+, sobre a concentração de NH4+. Está tudo em função de X, eu consigo calcular. Um detalhe, constante de hidrólise, se você procurar na tabela, não o encontra. Né? A gente já viu isso lá na analítica 1. Né? Quem é a constante de hidrólise? Ou, nesse caso aqui é um Ka, né? É nada mais, nada menos do que Kw sobre o K da base formada, né? Que é o NH4OH. Ou seja, o Kw vai ser 1 vezes 10 a menos 14 dividido por 1,8 vezes 10 a menos 5. Eu tenho que fazer essa conta aqui. Então, 1 exponencial menos 14 dividido por 1,8 exponencial menos 5. Quanto que é o KB? 5,56, 10 a menos 10. Beleza. Então vai ficar assim, ó, substituindo aqui 5,56, 10 a menos 10 é igual concentração de NH4, X,
concentração de H+, X. Concentração de NH4+, 0,05 menos X. Fazendo aquela mesma consideração, considerando o X muito pequenininho, essa subtração 0,05 menos algo muito pequenininho é praticamente 0,05. Né? E aí minha conta fica mais fácil. Então minha conta vai ser isso aqui vezes 0,05 igual raiz quadrada. Já resultado direto, o X, que, quem é o X mesmo, pessoal? H+, né? Ó, que é a concentração de H+, é igual a 5,27 vezes 10 a menos 6 mols por litro. Consequentemente, o pH no ponto de equivalência vai ser log disso aqui. Olha aí quanto é, 5,3. Olha aí. Então, vejam. Olha aí, ó. Esse valor aqui é o 5,3. Não é 7, como era no caso de um ácido e uma base fortes, certo? Então vejam que, né, já é uma grande diferença aqui, importantíssima, vocês não podem esquecer disso de forma alguma. Envolveu fraco, fica atento, tá? Então, pessoal, olha como a situação desse exercício, né, é diferente do anterior. O ponto final, o ponto de equivalência é 5,3. Se você usar fenolftaleína, ele muda de cor em pH 8. 8 está antes do ponto de equivalência, está aqui em cima, ó. Então aqui é o ponto final com a fenolftaleína. Se eu usar o alaranjado de metila, né? Alaranjado de metila, o pH no ponto final é 4. 4 está depois. Olha aí, ó. O ponto final vai estar aqui, ó. Agora já fazendo uma análise prévia aqui, que vocês já podem, né, me dizer aqui, o que vocês acham, ó. Provavelmente, quem deve dar um erro menor nesse caso? Ó, de 5,3 para 4, a variação é menos de 1. De 8 para 5,3, a variação é de quase 3. Então agora vai inverter. Para essa titulação aqui, a gente vai provavelmente, né, nós vamos chegar em percentuais aí, onde o percentual do alaranjado de metila vai ser menor do que o fenolftaleína. Veja como a coisa se altera de um caso para outro. Né? Então vamos lá. Vou aproveitar esse rascunho aí. Como é que fica então agora, né, os erros? Né? Primeiro, vejam, se eu usar fenolftaleína, né, eu vou cometer um erro para menos. Por quê? Porque vai mudar de cor antes do ponto de equivalência. Certo? Então vai ser menos alguma coisa. Se eu usar vermelho, alaranjado de metila, eu vou cometer um erro para mais. Porque o ponto final, né, vai estar depois do ponto de equivalência. Eu vou começar a conta pelo alaranjado de metila porque ele é mais simples. Vocês vão entender já, né, por que disso. Ó, quando eu uso o alaranjado de metila, né, eu estou adicionando um ácido forte a uma base fraca, certo? Após eu neutralizar totalmente a base, né, para chegar em 4, eu tenho que acrescentar um excesso de ácido, que é um ácido forte. Calcular o pH em função de um ácido forte é direto, né? Porque um ácido forte está totalmente ionizado, então é muito mais fácil. Por isso que eu vou começar, então, pelo alaranjado de metila. pH 4. Pessoal, se o pH vai ser 4, qual deve ser a concentração de H+, nesse ponto final aqui? Vai ser 10 a menos 4 mol por litro. Certo? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que calcular, eu estou vendo aqui, ó, que esse ponto vai ser depois, um pouquinho depois do volume equivalente, né? Esse é o ponto final com o
alaranjado de metila, né? Quer dizer, meu desenho não está muito bonito não, mas vamos tentar, né, imaginar aí para ficar legal. O que acontece? Então eu vou ter um excesso de quê dentro do meu Erlenmeyer? Um excesso de HCl, certo? E esse número de mols de H+ restante, ele é calculado de que forma? Ele é o número de mols de H+ que foi adicionado, certo? Menos o número de mols de OH- que eu tinha no início. Beleza? Número de mols quem é? Concentração vezes volume, certo? Ou seja, qual é a concentração de H+ que vai estar restando aqui dentro do meu balão? Se o pH vai ser 4, a concentração vai ser 10 a menos 4, que multiplica o volume. Quem é o volume, pessoal? É o 50 que eu tinha de NH4OH ou NH3 em água, mais o que eu adicionei do ácido. É igual. Número de mols de H+ adicionado. O H+, o ácido, ele é 0,1 e o volume que foi adicionado eu chamei de V. Vou chamar de X, o que eu quiser. Menos o número de mols de OH- que eu tinha no início, que eu já tinha calculado aqui, né? Ó, é 5, né? 0,1 vezes 5. Desculpa. Tá certo, 0,1 vezes 5. 50 é 5. Eu já estou misturando aqui concentrações e número de mols. Resolver essa conta. Vamos lá. Ó, 50 vezes 10 a menos 4 mais 10 a menos 4V é igual a 0,1V menos 5. Deixando tudo que tem V para um lado e o que não tem para o outro. Então, vou jogar aqui, ó. 50 vezes 10 a menos 4. Vou passar mais 5 é igual a 0,1V menos 50 vezes 10 a menos 4. A conta é idêntica à anterior, né? Então vai ficar, ó, 50 exponencial menos 4 mais 5, 5,005. Igual 0,1V. E aí, o que eu fiz aqui? Ó, pessoal, me ajuda Você aí. repetiu 50 vezes 10 a menos 4. Ainda 50 vezes 10 a menos 4, mais 10 a menos 4V. Isso, ainda bem que Então, você apaga esse 50, né? é o 10 a 10 a menos menos 4 vezes. 4V que Isso, passou para cá, né? Ainda bem que você está de olho aí. Você vê que o negócio, né? É a idade, pessoal. acontece. Valeu. Então vai ser, ó, 0,1 menos 10 a menos 4V. Então, 0,0999V. Então, o V, nesse ponto final, é isso aí, 5,005 dividido por 0,0999, igual. Ó, 50,1 ou 50,10 mililitros. Ou seja, pessoal, para mudar de cor, para chegar no ponto final, né, com o alaranjado de metila, eu preciso adicionar 50,1 mililitros. Como eu sei que o volume equivalente é 50, qual vai ser meu erro relativo? Então, 50,10 menos 50, dividido por 50 e multiplica o resultado por 100. Então, isso vai me dar um erro de 50,1 menos 50 igual, dividido por 50 igual, vezes 100, 0,2%. Mais, né? Mais 0,2%. Então, se eu usar a laranjada de metila, eu vou cometer um erro de mais 0,2%. Tranquilo aí? Excesso de ácido, pH 4. Muito bem, beleza. Agora vamos para o outro cálculo. Esse sim vai demandar um pouquinho mais de análise. Pessoal,
Se eu for usar fenolftaleína, o ponto final vai ser em pH 8, de acordo com o exercício. Portanto, é um pH básico, né? Ou seja, o pOH vai ser 6. E, consequentemente, eu tenho, então, um ligeiro excesso do que na titulação com fenolftaleína? Um ligeiro excesso de OH- aí. De 10 a menos 6. Beleza? Então, muda a história porque é antes do ponto de equivalência. Bom, só que aí, pessoal, eu não posso fazer uma análise direta como eu faço quando eu tenho um excesso de um ácido forte, né? Por quê? Porque, na realidade, veja, se eu estou adicionando HCl a NH4OH e estou formando NH4Cl, mais água, se eu ainda não cheguei no ponto de equivalência, eu tenho NH4OH sobrando, tanto que eu tenho uma concentração aqui de 10 a menos 6. E se eu tenho NH4OH e eu tenho, mas já formou cloreto de amônio, porque eu já coloquei uma certa quantidade de HCl, então eu tenho uma mistura de uma base fraca com um sal correspondente. Então o meu cálculo de volume no ponto final agora tem que ser por meio daquela equação de Henderson, ou do equilíbrio, ou seja, é de um tampão. Ó, vamos lá. No início, o que eu tinha aqui? Eu não coloquei nada de HCl, eu tinha 5 milimols de NH4OH e não tinha nada de produto. Aí eu vou fazer a minha adição, e aí eu vou ter a reação. Quanto que eu vou adicionar de HCl? Eu vou adicionar um número de mols que eu não sei quanto é, né? Mas eu posso calcular aqui, ó, é 0,1 vezes V de HCl que eu vou estar colocando aqui. Como a proporção é 1 para 1 para 1, 0,1V de HCl vai reagir com quanto de NH4OH? Vai reagir com a mesma quantidade, porque é 1 para 1. E vai formar quanto de NH4Cl? 0,1V. Quando o meu sistema entrar em equilíbrio, eu não vou ter mais nada de HCl, porque vai reagir tudo, mas eu vou ter hidróxido de sódio, de amônio. Quanto que eu vou ter aqui? Eu vou colocar 5 para ficar mais... É 5 menos 0,1V, ó. E vou ter 0,1V de NH4Cl. Ou seja, a mistura, eu tenho as duas espécies aqui dentro do Erlen, ó. Isso é um tampão. Mistura de uma base fraca com o seu sal. Isso aqui é um tampão. O volume, ó, veja, o volume eu não estou nem preocupado aqui, porque assim, qual é a concentração? A concentração é esse número de mols dividido pelo volume total. Quem é o volume total? É 50 mais esse V. Mas o volume total é o mesmo para os dois, então ó, aqui seria 0,1 V dividido por 50 mais V. Então na hora que eu for montar a expressão, eu vou cancelar volume com volume, não vou nem me preocupar com isso. Enfim, bom, se eu tenho essa mistura, né, NH4Cl, lembrando, ó, ele está dissociado, a gente representa dessa forma, mas o correto é colocar assim, né, ó. É NH4+, mais Cl-. Então eu tenho 0,1V de NH4+. Beleza? E aí, como é que eu faço para calcular então? Eu vou ter que usar o equilíbrio. Se eu tenho a base, eu tenho esse equilíbrio aqui, ó. NH4+, mais OH-. Ou seja, KB, que é 1,8, 10 a menos 5. Eu vou ter que usar esse KB aqui. Certo? Quanto que eu tenho de NH4OH? 5 menos 0,1V. Sobre, até poderia colocar aqui para 50 mais V, é o volume total. Né? Mas eu vou cancelar ele com quem? Com NH4+, é 0,1V sobre 50 mais V. Olha aí, ó. Né? E o OH-, quanto que é? É 10 a menos 6. Então, como diria, né, seus problemas acabaram.
Se o KB é concentração de NH4+, vezes OH- sobre NH4OH, o KB é 1,8 vezes 10 a menos 5, isso é igual. Vai ficar apertado, vou botar aqui embaixo. Ó, 1,8 vezes 10 a menos 5 é igual. NH4+, quem é? 0,1V sobre 50 mais V. Vamos escrever só para mostrar aqui onde que corta. É a concentração, né? OH- é 10 a menos 6. E NH4+, é 5 menos 0,1V sobre 50 mais V. Olha aí, ó. 50 mais V com 50 mais V, tchau. Então, é essa expressãozinha aqui que eu preciso dar sequência. Vamos lá. Então, ficou 1,8 vezes 10 a menos 5 igual a 0,1V, que multiplica 10 a menos 6, sobre 5 menos 0,1V. Aí, pessoal, é matemática agora, né? O que eu vou fazer? Ó? Vou passar 5 menos 0,1V para o primeiro membro e vou passar... Ou melhor. Não, vamos lá. Vou jogar para lá. Vai ficar 5 menos 0,1V. Me ajuda aí, vai. Fica de olho aí, pessoal. Para eu não comer barriga aqui. Ó, vezes 10 a menos 6 dividido por 1,8 vezes 10 a menos 6. Por quê? Porque eu vou simplificar isso aqui, ó. Vou dividir. Né? Vai ficar assim, ó. 1 exponencial menos 6 dividido por 1,8 exponencial menos 5 igual. Ó, 0,555. Isso aqui deu tudo 0,0555 vai. Então ficou assim, ó. 5 menos 0,1V é igual a 0,1 que multiplica V vezes 0,05556 para aproximar. Aí eu vou multiplicar aqui, né, ó, vezes 0,1. Vai ficar assim, ó. 5 menos 0,1V é igual a 5,555 vezes 10 a menos 3V. Vou jogar esse V para lá. Não. Vou jogar ele para cá e o 5 para lá. Vai ficar assim, ó. É melhor? Não, acho que é melhor jogar o V para lá. Fica 5 é igual a 5,5556 10 a menos 3V mais 0,1V. É melhor. Então é isso aqui mais 0,1 igual. Olha aí. Então 5 é igual a 0,10556V. Quem que é o V? Então é isso dividido por 5. Ixi, tá certo? Não, tá errado. É 5 dividido por 0,10556. Olha aí, ó. 47,37. Então, cheguei no meu volume. Olha só. Olha aí, pessoal. Então, vejam, ó. O ponto de equivalência, que é o pH 5.3, ocorre com o volume 50. O ponto final com a fenolftaleína ocorre no volume 47,37 mililitros. Antes, então, dos 50, com um erro para menos, né? Então, qual vai ser meu erro agora? Meu erro relativo vai ser, então, o volume no ponto final, que é 47,37, menos o volume no ponto de equivalência, que é 50, dividido por 50. Olha o meu erro quanto vai dar. Vai ficar bem maior, né? Vai ficar isso menos 50 igual. Dividido por 50 igual. Vezes 100. Olha aí, 5,3% de erro. Então, né, é o que eu falei.
Quando você tiver uma titulação de uma base fraca ou um ácido fraco, essa é a dica, pessoal. Isso serve para o seu futuro aí nos seus laboratórios, tá? Busquem um indicador que vira depois do ponto de equivalência, que você vai com certeza cometer um erro bem menor. Se você usar um que vira antes, você sempre vai ter um tampão, né? E tendo um tampão, a mudança, a função do tampão qualquer é resistir à alteração do pH pela adição de um ácido. Então ele fica resistindo, ele fica segurando, né? E aí o salto, quando dá, é um salto maior. Então o erro que você comete é maior, né? Se você usa um indicador que vira antes do ponto de equivalência. Não se esqueça disso. Use sempre, busque sempre um indicador que muda depois do ponto de equivalência. Você vai ficar, o seu cálculo é mais simples. Tem algumas coisas que a gente sempre vê no laboratório, lá no roteiro, e às vezes você não sabe por que é daquele jeito, né? É lógico, porque é mais fácil. E o erro que você comete é menor, né? E o cálculo é bem mais tranquilo, né? Então, enfim, era isso que eu queria mostrar para vocês. Aproveitando então o exercício, né? Para a gente demonstrar, né, o erro que se comete com a escolha de diferentes indicadores. E aí, nesse exercício, para finalizar aqui, ele fala, né? Deixa eu mostrar aqui. Ele pergunta: com o resultado que você chegou aí, né? Ele pede para você, aqui ó, exercício 12. Que conclusão pode ser tomada sobre a adequabilidade desses indicadores na titulação de amônia com ácido clorídrico, né? Já admiti a resposta aqui, é mais adequado, é mais indicado para esse caso, né? Ou seja, é exatamente o que eu estava comentando, né? Como você tem um tampão antes do ponto de equivalência, então o indicador que vira antes, ele tem essa complicação, né? Então o erro é maior, né? Então, realmente, a resposta é o alaranjado de metila é mais indicado, né? O resultado é melhor, o erro é menor, né? Fica dentro do estabelecido pela regra da técnica, né? Então, está 0,2%, beleza. Agora, 5% é um erro muito grande. Professor, mas daria negativo, não daria? Esse resultado do erro? Ô, Jéssica, só você para me salvar, hein? Realmente, né? 47 menos 50... Mesmo assim, ainda é menor, né? É um erro para menos, né? Ó, ponto final aqui, erro menos 5,3. Aqui, o erro mais 0,2. Isso mesmo, bem anotado. Bem anotado.